sou atriz, diretora, dramaturga e mais um monte de coisa de Belém do Pará, 3 horas da manhã. E eu tava aqui estudando sobre teatro feminista pra uma pesquisa de TCC que eu tô fazendo no meu próprio projeto. Tem um tempo já que eu tô querendo montar um espetáculo que falasse de mulher. Eu sou diretora do Casa das Madalenas, que é um espetáculo que fala de mulher, mas eu queria fazer de um outro jeito, falando de feminismo. Só que eu não sabia como. Eu sou feminista sem vertente, assim, ainda não sei a vertente que eu defendo. Eu também não sei se eu preciso de uma vertente. Eu não sabia como defender isso, eu não sabia como que eu ia botar isso em cena. As coisas começaram a surgir na minha cabeça e eu fiquei, caraca, isso é muito bom. Eu comecei a ter um brainstorm muito foda e eu fiquei, tipo, realmente super empolgada. E eu comecei a pensar, por que eu quero falar disso, sabe? Por que que tudo que eu faço, todas as cenas que eu já criei, todos os espetáculos, eu criei um espetáculo. O espetáculo que eu dirijo, uma cena de um espetáculo que eu fiz e que eu que construí a minha personagem, o texto, a dramaturgia, a vida dela toda. Uma cena que eu fiz para um resultado de disciplina. Por que que tudo isso fala de feminismo, sabe? Por que que tudo tem essa pegada? E eu comecei a pensar, quando eu era criança, eu vim de duas famílias que são meio que extremas, assim. Uma família tá dentro de padrões de beleza europeia. É uma família de pessoas majoritariamente brancas, 60% tem olhos claros, um cabelo claro, liso. Eu sempre me senti dentro dessa família um patinho feio, porque eu não era tão branca, o meu cabelo sempre foi um cabelo ruim, porque quando eu era criança eu não tinha uma informação sobre como lidava com o cabelo cacheado, então eu não cuidava dele. E aí eu fui crescendo muito cheia de complexos, sabe? Complexo com o meu cabelo, eu achava feio, eu achava feia a minha boca, que era grande. Eu tinha complexo com meus pelos, eu tinha complexo com o meu pé, que é grande, eu tinha complexo com a minha barriga, porque eu era gordinha. Fora a família, tem a sociedade. Não que eles me cobrassem isso, sabe? Mas acaba que pesa. E aí vem a sociedade e te cobra que tu tens que ser magra. Os filmes, eles te colocam um padrão e você não segue esse padrão. E você começa a se fechar no mundo de complexos. E eu vivia muito cheia de complexos. Eu tinha complexo com o meu cabelo, eu tinha complexo com a minha boca, eu tinha complexo com o meu pé, eu tinha complexo com os meus pelos, eu tinha complexo com a parte interna da minha coxa, porque é escura, que eu sou gordinha, eu tinha complexo com a minha barriga, eu tinha complexo com os meus seios. É muito ruim viver nisso. Eu não me relacionava com pessoas porque eu achava que as pessoas não iam querer uma menina feia com cabelo ruim, gorda, que nem eu, sabe? Eu não me permitia. Fora questões de sexualidade também, que são outro tópico. E aí a gente conhece um negócio chamado feminismo, sabe? E ele começa a te dizer, ei, você não precisa ser magra. Ei, você não precisa ter um cabelo liso pra ser bonita, você não precisa ter um pé pequeno, você não precisa ter um seio lá em cima pra você ser bonita. Te ama, te aceita como tu é. E aí a gente começa a se livrar aos poucos desses complexos e dessas amarras e desses padrões. E é tão libertador, sabe? É tão bom quando você finalmente... É como se existissem pesos, assim, cordas que te amarram. Você vai quebrando um cordão, mão. Quando você vê, você tem algumas ainda, sabe? Não é de um dia pro outro que você se livra dessas amarras. Mas aí você vai se livrando e aí você vai vendo o quanto é bom. E aí você quer que outras pessoas sintam a mesma coisa. Você quer outras mulheres passem por isso. Você quer que outras mulheres sejam tão satisfeitas consigo mesmo quanto você tá sendo depois que você conheceu esse tal de feminismo. Que elas possam entender que muita coisa que acontece não é culpa dela. Em casa, no trabalho, na escola. Não só a questão de padrões sociais, sabe? Mas de sexualidade. Aí você vai conhecendo, você vai entendendo o porquê. Você vai entendendo que não é culpa sua. Você não é doido, você não é estranho, você não é anormal, você não é doente. Você é só uma pessoa que pensa diferente de alguém que acha que existe um padrão de comportamento e de beleza que ele precisa ser seguido. E aí você começa a dizer, eu vou fazer isso porque eu quero. Eu vou usar um shortinho curto, eu vou usar um cropped, mesmo que ele mostre a minha barriga, eu vou usar o meu cabelo black, mesmo que muita gente diga, nossa, o seu cabelo era tão mais bonito quando ele era mais baixo. E aí você começa a ligar o F de dane-se, como diz a Fátima Bernardes. Você começa a entender o quanto é maravilhoso isso, você vai começar a tentar falar. Ocorreram problemas técnicos, mas eu tô aqui. Como eu disse, aí você começa a sentir a necessidade de falar, sabe? Por várias formas. E às vezes as pessoas podem achar que é pouco, mas um texto no Facebook, uma conversa na roda
roda de família, uma conversa no WhatsApp, isso vai alimentando esse sentimento, isso vai plantando sementinhas. E é muito importante que isso aconteça, sabe? Essa necessidade acabou indo pra minha cena, para as coisas que eu produzo, para as minhas dramaturgias, para os meus personagens, para as cenas que eu crio, para o espetáculo que eu faço. É uma mulher idosa que é bem foda-se pra vida e ela é lésbica e ela chama palavrão e os caralho. É uma mulher que é assediada mesmo na sua forma mais vestida. É um espetáculo que fala de mulher através da prostituição, trazendo à tona assuntos como violência sexual, violência doméstica, violência psicológica. E isso vai empoderando, sabe? E é isso que é bonito. É muito bonito quando alguém chega pra ti e fala: poxa, eu li aquele negócio que tu postou, nossa, achei muito legal. E eu comecei a pesquisar coisas, ou então é que eu me identifiquei muito com a tua cena. Isso que tu fez me emocionou muito e eu tô muito feliz por ter visto isso. E ver o espetáculo e gente te agradecendo, sabe? Obrigada pelo espetáculo. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Eu queria mais formas de fazer isso. E eu tô pensando nesse espetáculo, que eu não vou falar pra vocês agora, né? Só depois. Mas eu quero falar de assuntos aqui, sabe? Tive a ideia de fazer esse vlog por estar ansiosa. Por não ter muita coisa pra fazer e muita coisa pra falar ao mesmo tempo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, favoritem e acompanhem. Ainda vai ter muita desconstrução, muito empoderamento, muita problematização aqui. Não só isso, mas, né? De vez em quando a gente gosta de falar umas besteiras. E é bom, é importante. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E se você gostou, compartilhe, me segue nas redes sociais. Lá eu vou estar postando coisas e informações sobre espetáculos que eu faço. E vai ser bem legal. Até o próximo vídeo.